Longos dias e belas noites. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Redrum Podcast. Hoje vamos falar sobre um dos diretores mais enigmáticos e polêmicos do cinema contemporâneo, M. Night Shyamalan, o mestre dos plot twists, das atmosferas sufocantes e dos mistérios que deixam a gente coçando a cabeça no final do filme. Eu sou Bruno e hoje a gente vai viajar pela filmografia desse cineasta que com certeza marcou e traumatizou uma geração, né? E eu não estou sozinho, estou com minha namorada, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Longos dias e belas noites. Eu me chamo Essia. Gosto muito desse universo de filmes de terror e horror, e principalmente dos filmes do Shyamalan. Então, hoje, vou falar um pouquinho do que eu já assisti dele. Isso mesmo. E, enfim, claro, no final do episódio a gente vai ter o nosso top 5 macabros com as cenas mais assustadoras da carreira do Shyamalan. Então, bora pro primeiro bloco desse episódio, que é a gente apresentando quem é esse homem, quem é esse cineasta, que tem muitos filmes aí, muitos filmes bons, muitos filmes medianos e muitos filmes ruins, péssimos. Uma breve biografia sobre o M. Night Shyamalan. O nome dele é Manoj Shyamalan. Ele nasceu na Índia, mas foi criado nos Estados Unidos, na Filadélfia. Cidade que aparece em praticamente todos os seus filmes. E desde cedo ele demonstrou uma certa paixão pelo cinema, onde com seus 22 anos já tinha dirigido o seu primeiro longa, né? O Shyamalan ele é conhecido muito pelos roteiros autorais dele, né? Quase sempre cheios de suspense, com um toque de sobrenatural. E claro, sempre marcado pelo aquele final surpreendente que já virou uma marca registrada dele. Eu acho que se você pensa num cineasta que coloca plot twist em todos os filmes, você vai pensar que é o Shyamalan. Você vai ter essa certeza, sabe? É, Então, bora pro primeiro filme dele. Como eu disse, desde cedo ele já tinha esse desejo pelo cinema. E em 1992 ele lançou o Pray with the Angel, que é um filme do gênero mais comédia e comédia dramática, onde ele mesmo aparece, inclusive. Uma marca também registrada do próprio Shyamalan, onde ele aparece na maioria dos seus filmes, né? Foi sua primeira produção como um longa, feito quando o diretor tinha apenas 22 anos. Esse eu não assisti, não achei em lugar nenhum. Meu amor também não assistiu esse, não foi, amor? Esse eu também não assisti, amor, ainda. Isso daí. Eu acho que esse é um filme que eu talvez nem venha assistir, porque foge muito do que o Shyamalan ele produziu depois, né? Que é essa questão dos filmes do horror e do suspense. Sim, Mas, enfim. E aí, em 1999, a gente dá início a essa carreira e ele começou da melhor forma possível com o Sexto Sentido, né? Então a gente sim, tem essa sinopse, meu amor, por favor. sim, com certeza é um dos melhores filmes dele. Pra mim, é, foi um dos filmes onde ele mais trabalhou bem, né, com esse. Nesse longa, a gente tem o Bruce Willis, né, que ele interpreta o psiquiatra infantil, Malcolm. É um homem que ele é atormentado, né, pelo passado dele. E na noite que ele venceu um prêmio pela carreira dele, ele reencontra um rapaz que ele havia tentado curar, né, só que não teve sucesso no tratamento desse rapaz. É, E aí o rapaz ele alega que o médico foi incapaz de ajudar ele e ele acaba, num ato ali, no impulso, desferindo um tiro contra ele. Que aí ele, né? A gente fica meio assim, aí morreu, não morreu. E aí, um ano após esse acontecimento, né, o Malcolm, ele conhece um garotinho, né, que é o Collie. E aí ele tem as mesmas características do outro paciente. E ele acredita que se ele conseguir ajudar o menino, ele estaria ali de alguma forma ajudando a si mesmo. E aquele rapaz com quem ele havia faltado ou falhado no tratamento, né? Isso. Porém,
ele existe aí uma atmosfera de segredo, né? Que aí deixa o psiquiatra e todos nós que estamos assistindo deixa uma audiência de arrepio na gente, né? A gente fica numa atmosfera meio estranha e tal. E aí o menino, ele vê fantasma. E ele alega que eles machucam e atormentam ele o tempo inteiro. O roteiro desse filme, né, amor, ele foi escrito pelo Shyamalan. Isso. E ele foi extremamente bem concedido, né? Ele conseguiu aí criar uma atmosfera de suspense durante a história toda e desenvolveu muito bem os personagens. A mãe, por exemplo, que ela é interpretada pela Toni, ela se mostra durante a trama uma mulher muito batalhadora e forte, porém ela se vê tipo de mãos atadas, né? Quando o filho consegue denunciar esses fatos para ela e não consegue ajudar ele. Até porque ela não sabe o que está acontecendo com a criança, né? Tem a atmosfera da descrença também. Mas o Shyamalan, ele consegue construir isso de uma mãe desesperada e amargurada porque não está conseguindo ajudar o filho, né? Isso mesmo. Como a Amon falou, toda a construção da atmosfera ela é realmente brilhante, né? Cada detalhe é importante e a reviravolta no final a gente nem precisa comentar, né? Até hoje Sim, está entre uma das maiores surpresas do cinema. A atuação do pequeno Hayley ele tá muito boa, porque, sério, um garoto daquela idade conseguir atuar daquele jeito. A gente tem o próprio Bruce Willis um dos papéis mais contidos da carreira dele, né? sim, Que dá um tom melancólico pro filme, que atravessa todo o longa e a gente não espera o que acontece no final, né? Foi uma coisa sim, absurda. sim, O roteiro ele foi indicado ao Oscar, assim como a direção e o filme, mas eu tenho pra mim que o mais curioso ainda é que o Shyamalan ele escreveu o roteiro, segundo ele, com a ideia de ser apenas um susto, de dar um jump scare e não ter profundidade nenhuma, sabe? Mas acabou criando uma sim. história sobre dor, sobre redenção e, enfim, sobre aceitação também, né? Aceitar a morte do jeito que ela apareceu e apareceu. Sim. E sem falar que assim, né, o Shyamalan, ele se arriscou muito contratando o Bruce Willis para fazer um papel principal, né? Porque naquela época ele estava fazendo filmes mais que envolviam ação, Isso, e tudo mais, né? E aí ele teve uma parcela de risco para interpretar esse papel, né, do psiquiatra. isso. Por isso, uma das atuações mais contidas dele, né? Ele fugiu totalmente da área de conforto dele, que era interpretar personagens e filmes de ação e tudo mais, e foi para um filme que mexe muito com drama Sim, pessoal, e ainda assim conseguiu, sabe, transpassar essa, esse sentimento de culpa que ele sente, né? sim, com certeza. E a principal estrela é a criança, né? É o Colin. Porque Isso, é uma atuação de, meu Deus, você espera uma atuação de um adulto assim. isso mesmo. É, e aí, Corpo Fechado foi esse estardalhaço, porque, porra, foi um começo absurdo pro Shyamalan, né? As Sim, pessoas começaram a falar: Meu Deus do céu, vou assistir esse filme, é, porque tá todo mundo comentando, tem um negócio no final, enfim. É, e aí, enfim, foi o que foi, se tornou um grande clássico, que é O Sexto Sentido. E sim, aí, em 2000, ele dá início ao que seria a única trilogia que ele tem dentro da sua filmografia, que é Corpo Fechado, onde depois de um acidente de trem que deixa todos os Estados Unidos em choque, a sinopse, tá? Todos os passageiros da locomotiva acabam mortos, exceto David Dunn, que sai completamente ileso do acidente, deixando todos, inclusive os médicos e ele próprio, em choque, né? Enquanto busca explicações sobre o que poderia ter salvado sua vida, David ele encontra Elijah Price, um desconhecido que apresenta uma explicação no mínimo bizarra para o fato.
né? Eu acho que após o sucesso estrondoso de Sexto Sentido, o Shyamalan ter decidido ir para um caminho mais discreto e quase intimista foi muito bom, né? Que ele constrói a ideia do super-herói muito antes do Sim, gênero se tornar um mainstream como é hoje, como a gente tem com a Marvel, como a gente tem com a DC, e a gente tem sim, o Bruce Willis de volta como o David Dunn, né? Como um homem que descobre ter força e resistência fora do comum. E o Samuel Jackson, também num papel muito bom interpretando o Elijah Price, né? O Senhor Vidro, sim, com uma fragilidade física que constrata com a força do protagonista, né? Ele tem outro tipo de poder ali, enfim. Eu acho que esse foi um filme muito à frente do seu tempo. Hoje ele é considerado uma das obras clássicas sobre super-heróis, mas na época muita gente não entendeu, achou que faltava, de certa forma, ação, e não entendeu essa questão mais de super-herói mais intimista, né? sim. Meu E amor assistiu esse, né, amor? assisti, amor. E assim, ele é muito bom, é um dos melhores também, assim, pra mim. Ele conseguiu construir uma narrativa realista de como seria um super-herói, né? Isso, Realmente, assim, na vida real. E a construção de Elijah também, por ele ser uma sátira, por ele ser um colecionador de histórias em quadrinhos, e aí vem ele sendo um super-herói, não é? E aí é isso, uma construção totalmente diferente do que já se espera para o que viria depois. isso. É uma coisa até mais urbanizada, né? Enfim, um Sim, super-herói mais urbanizado. Ele não é um super-herói como a gente entende hoje, né? O sim, Superman, o Flash, enfim, etc. Ele é uma coisa ali mais meio que um justiceiro. O Shyamalan, ele, como eu falei, originalmente ele escreveu o roteiro como uma história em três partes, mas ele decidiu lançar apenas a primeira parte. E aí, como a gente vai ver mais pra frente, anos depois, ele retomaria o universo com outros dois filmes que a gente vai falar mais pra frente sim, no episódio. E sim, aí, é, a gente tem em 2002, o que é pra mim o meu filme favorito da carreira do Shyamalan. É o meu filme de adolescência, é o meu filme de hoje em dia, e eu amo assistir esse filme, amo reassistir. Ele tem pra mim uma atmosfera que é maravilhosa. Sinais de 2002, meu amor, sim. tem a sinopse pra esse filme. Sim, esse é um dos melhores filmes também. Todos esses do top são dos melhores para mim, né? Esse aí vai contar a história dos irmãos, né? E aí, de um irmão amargurado que perde a esposa em um trágico acidente. E ele fica, após ele perder a esposa, né? Ele perde a fé dele e deixa de exercer o sacerdócio, porque ele era pastor. E aí agora ele vive em uma fazenda com os dois filhos, o irmão, que é um ex-jogador também de beisebol, e eles têm ali uma rotina pacata, né? Que ela é quebrada quando círculos estranhos começam a aparecer do nada nas plantações deles ali na fazenda. E aí, pouco tempo, elas vão se repetindo em diversos pontos do mundo, mostrando aí que pode estar surgindo uma coisa inesperada, né? Depois de fantasmas e super-heróis, por que é que ele decide escrever um roteiro de extraterrestre, né? O que é que passou isso na cabeça dele de ter convidado o Mel para estrelar esse suspense dele sobrenatural? E aí, na época, eu acho que também o público curtiu muito a ideia, porque foi campeão, né, de bilheteria esse filme. Ele é Foi. um filme que é pouco valorizado, eu acho, né? Ele não foi tão valorizado como deveria, porque ele tem um tamanho incrível. Para mim, a fotografia e a iluminação são bem diferentes dos filmes anteriores, né? Uma ambientação bastante intimista,
As tomadas também, que são feitas fora da casa, são sempre luminosas. Essa coisa do medo, do suspense na ambientação durante o dia, são coisas que eu gosto bastante em filme, porque foge muito, né, do que a gente espera de um filme que cause medo ou alguma coisa assim. Acontece, se passa geralmente durante a noite, né? E esse não. Ele Uhum. vai intercalando entre o dia e a noite. Sim, talvez um dos filmes mais subestimados da carreira do Shyamalan. Sinais, eu acho que ele é muito mais sobre. Ele é muito mais, no caso, do que um filme sobre invasão alienígena. Ele também é um filme sobre fé, redenção, o peso do luto. A gente tem toda a história do Mel Gibson de ter perdido a esposa e dessa vida dele de pouca fé agora, né? De ter largado o É, sacerdócio, enfim, e não saber mais no que acreditar. E se essa invasão alienígena é uma coisa relacionada ao divino, talvez um milagre ou não, entendeu? Tem esse questionamento também que ele conversa com o irmão dele, o, o, o interpretado pelo Joaquin Phoenix, sim, e ele tá nessa crise de fé após essa morte da esposa dele. Eu acho que a tensão aqui nesse filme ela é construída tão lentamente, com uma direção econômica, com uma trilha sonora bastante arrepiante, ao meu ver, do James Newton. E claro, quem pode esquecer da cena do vídeo caseiro do Brasil, quando vemos pela primeira vez o Alien passando de relance, né? O It's sim, Behind, pra mim, é uma das melhores cenas e mais apavorantes do cinema, na minha humildíssima opinião. Eu assisti esse filme quando era mais novo na televisão e foi uma coisa absurda. Né? Hoje em dia a gente assiste, tem um pouco de galhofada, porque pô, se passa em Passo Fundo no Brasil e no áudio original, os personagens, as crianças falam português de Portugal, e do nada ele falando tá ali atrás, ele também solta um It's Behind, sabe? Tipo, quem sim, vai soltar um inglês do nada no Passo Fundo no Brasil, nos anos 2000, enfim, é muito maluco isso. sim. E uma coisa interessante também é que esse filme ele traz um alívio cômico, né? Que vem junto com o personagem do Joaquim, que é um ex-jogador de beisebol. Ele tem vários recordes no esporte, bons e ruins também. E aí, somada à música, né, de James Newton também, foi um dos motivos de elogios, né, para esse filme, para essa trama. Sim, E por isso eu acho que ele não foi tão bem aclamado como deveria ter sido, né, pelo próprio cinema mesmo, assim, porque tudo é muito bom nele. A sim, trilha sonora, a fotografia, a imagem, a ambientação. sim, eu gosto bastante de tudo nele. Sim, tudo. E também o Mel Gibson, ele teve o último papel como protagonista em uma produção de sucesso, né? Ele convence ali como um homem perdido, sem fé, tentando proteger a família de uma força estranha do mal. Vem a dobradinha do Joaquim, que funciona bem. E ele é resolvido de uma forma emotiva, né? É uma atuação de quase que apática dele, né? Eu acho que o luto dele ainda é tão profundo É, que quando ele demonstra sentimentos naquela cena onde eles estão reunidos na casa comendo, e aí as filhas começam a chorar, ele começa a chorar, e aí ele puxa o personagem do Joaquin Phoenix para abraçar também, e eles sim, começam a chorar, né? Eu acho que meio que desaba ali. Ele desaba e a é. gente sente todo o peso do luto que ele tá sentindo mesmo. E tem uma cena que ela se passa completamente no escuro. Não sei se o meu amor lembra dessa parte. E aí o público, né, a gente que está assistindo fica sem saber o que está acontecendo, né? A gente fica apenas com a audição por alguns instantes e isso aumenta muito a carga de suspense. Sim. Eu gosto de um debate que existe sobre esse filme, que é aquele questionamento que nunca cala, né? Por que os alienígenas
iriam invadir um planeta onde 71% da superfície é água, se são Sim. alérgicos a ela, né? Será que é um erro de roteiro, uma escolha intencional? Alguns fãs sugerem que, na verdade, o que queimou os alienígenas não foi a água comum, mas a água benzida, né? Por conta, enfim, Hum, daquela água estar ali dentro daquela casa, onde tem um padre, onde tem essa questão da fé, da religiosidade, é. abençoada, carregada de significado espiritual. Outros dizem que o foco não está nessa plausibilidade científica, mas acho que mais um simbolismo, né? Na ideia de que a fé, ela é representada pelo retorno do ex-padre, em relação à sua crença, foi a verdadeira arma contra o desconhecido, no caso, os alienígenas, né? A gente não sabe disso ainda. Nunca foi. Shyamalan nunca deu, enfim, menção a isso, então é um questionamento que fica. Alguns tendem a levar em consideração mais o furo do roteiro. Eu acho que existe uma deixa ali do Shyamalan, existe um, um negócio, uma pontinha que ele deixou para instigar nós espectadores acho que a questionar isso, né? Se Uhum, tem a ver com essa questão da fé, se não tem a ver com essa questão da fé. Enfim, sim. é uma interpretação que eleva o filme. Acho que de um suspense mais simples sobre Sim. alienígena para uma parábola muito sobre cura, propósito, enfim, crença, Sim. envolvendo um personagem do Mel Gibson. Sim. Eu, esse para mim é um ponto positivo, deixar isso em aberto. Eu gosto quando o filme, a trama, ele proporciona isso para quem está assistindo, para a gente criar a nossa própria narrativa visual e auditiva às vezes também, né? Então eu acho que isso torna o filme muito mais interessante. Sim. E aí, é, em 2004, o Shyamalan ele continuou com seus ótimos filmes, que também arrecadou muito dinheiro. É, nesse tempo, nessa época, ele começou a ser passado como o novo Spielberg, porque, enfim, ele trazia filmes mirabolantes, com Uhum, reviravoltas, com essa questão fantástica, com uma fantasia meio sombria. E aí, em 2004, a gente tem A Vila, onde os habitantes de uma comunidade cercada por uma floresta temem que perigosas criaturas vivam lá, né? Eles acreditam sim. que se ficarem fora da floresta, nada vai acontecer. Quando uma das moradoras da vila fica doente, é, o menino que a ama, enfim, e ignora os mais velhos e decide a cidade mais próxima em busca de remédio, né? E Sim. aí, aqui, o Shyamalan, ele voltou a confundir e a dividir o público. Ao meu ver, essa premissa parecia ser de um filme de terror mais clássico, com uma vila isolada, cercada por criaturas misteriosas, aqueles de quem não falamos, como os personagens dizem, né? Uhum, Mas, como de costume, o diretor ele subverteu expectativas. Eu acho que ele mostrou que o verdadeiro monstro não era uma criatura sobrenatural, mas eu acho que o próprio medo criado e mantido pelos líderes da comunidade para sim. proteger, ou de certa forma, abre aspas aqui, controlar os moradores, porque a gente entende no final que não existe monstro nenhum, né? Sim. Que foi tudo coisa dos anciões ali de manter aquela vila ambientada em 1700 e tantos, Sim. para proteger a comunidade do mundo afora, né? Sim. Eu acho que além dele ser um suspense psicológico, ele é um filme com essa metáfora que é muito poderosa sobre como o medo ele pode ser uma ferramenta de controle social, né? Uhum. Isso. Esse filme, ele tem pontos muito positivos para mim e poucos negativos, assim. Existem alguns furos realmente no roteiro, mas ele passa essa mensagem, né, de por o filme, por a comunidade, né, a existência da comunidade se dá ali em meados do século XIX, né, amor? É isso. No interior dos Estados Unidos, que é longe de tudo e todos, distante de um progresso, existe todo um, uma coisa de religião, de ancestralidade, enfim, algo que você já espera que venha daí uma manipulação, né?
principalmente dos mais velhos. Isso. É, eu gosto como a protagonista, apesar dela ser cega, ela mesmo assim, ela. Inclusive, tem o Joaquin Phoenix de novo aqui no filme, É, e ele é esse menino que ficou doente, aí a gente tem essa protagonista que quer ir mundo afora pra achar esse remédio por ele, enfim. Tem essa questão deles como um casal. Eu gosto muito de toda essa construção ao redor dessa floresta que o Chinaman constrói. Gosto muito do plot twist. Novamente, o Shyamalan aparece aqui como um dos guardas florestais lá no meio do filme, assim. E eu gosto do final dele também. Enfim, como tudo volta a ser como era antes, né? Eles decidem voltar a ser como era antes, vivendo sim, a vida deles afastada do mundo. Eu só acho uma coisa muito absurda o fato de que aquela vila, ela nunca foi de certa forma descoberta sim. ou, enfim, interceptada pelos aviões que passam ali em cima, porque é um negócio aberto, né? E passa avião ali, enfim, mas ninguém nunca parou pra pensar porque tem uma vila e porque essas casas parecem ser tão antigas e porque, enfim, essas pessoas se vestem dessa forma, enfim, acho que foi uma coisa que o Shyamalan decidiu nem mexer pra não parecer mais furo de roteiro ainda, sabe? É, é um furo, assim, como alguém não questiona a existência de um mundo fora daqui, totalmente diferente, ninguém chega até nós. E Isso, aí, tipo, a comunidade aceita a premissa de quem ela é e quem ela vai ser para sempre, né? E aí eu isso, acho que isso facilita muito a narrativa, assim, para o telespectador também. isso. Novamente a gente tem o James Newton como mestre da trilha sonora, foi inclusive indicado ao Oscar, Sim, mas não recebeu a premiação. E aí, depois desses grandiosíssimos filmes que o Shyamalan trouxe, né? Depois de O Sexto Sentido, depois de Corpo Fechado, depois de Sinais, depois de A Vila, eu acho que aqui começa um declínio para o Shyamalan que acho que ele não esperava para a vida dele. E começa uma coisa absurda. Com talvez esse um dos piores filmes do cinema já feitos, nossa, porque é muito ruim. Em nossa, 2006 ele lança A Dama na Água. A gente tem sim. sinopse pra ele, meu amor. Nossa, esse é um dos piores pra mim, assim, eu acabei com esse filme, eu acho que eu dei uma estrela pra ele no Eu dei Letterboxd. meia, eu dei meia. Eu acho que eu ainda dei uma. E ele vai falar do Cleveland, né? Isso. Que ele é um homem que, após uma tragédia familiar, que a gente só descobre depois, né? Ao decorrer do filme, ele decidiu viver dentro de um casulo, né? Ele largou a profissão de médico e ele ganha vida como um zelador de um condomínio. Sim. Ele cuida da piscina, ele conserta a lâmpada, ele faz reparo, ele cuida de tudo. Ele é um técnico desse condomínio. E um É péssimo gaga. Péssimo gaga. Eu acho que ele é um ótimo zelador, mas um péssimo gago. um péssimo Porque, gago, véi, meu Deus do muito céu. estereotipado, é um calvo gago, Véi, uma pessoa de meia idade, e você fica assim, meu Deus. É, Então, nos últimos dias, ele vem percebendo que tem alguém usando a piscina durante a noite, e ele fica ali na espreita, né, para descobrir quem é. E aí ele acaba se deparando com a Story, né, que também é uma protagonista da vila. sim. Ela é uma Narf, né? Ela é um ser mitológico e ela veio do mundo azul para servir de inspiração para um escritor, né? Que é um residente do prédio. Ele vai escrever, Que inclusive é o Shyamalan. inclusive é o Shailan, que ele vai escrever palavras que mudarão a realidade, né? E Isso. aí, passada essa admiração, o Cleveland ele tem duas missões, que é descobrir quem dentre ali os residentes do condomínio precisa da ajuda, quem vai ajudar, né? Quem vai compor o conselho para
fazer com que esse ser fantástico ele volte ao seu universo. Mas assim, é tão ruim que tudo já é muito. É um conformismo absurdo, assim. É. Nossa, eu sou um anarf, um ser mitológico. Ah, que legal! Que, Adorei te nossa, conhecer. incrível. Incrível que você é um anarf. Estou passado. Fica aqui na minha casa, dorme, faz o que Isso, quiser, isso. entendeu? Tem um bicho lá fora? Meu Deus do céu, tem um bicho lá fora. O que é Nossa, aquilo? e ele tem grama nas costas, Isso, parece um lobo, uma mistura. isso. Nada é questionado nesse filme. Eu fico tipo, meu Véi, Deus, qual foi nada. o erro dele? Nada. E o argumento que eles usam para sustentar esse conformismo é a história de Niná que a asiática conta pra ele, que a mãe contava Exatamente. pras avós. Eu acho que é justamente por esse ser um filme mais pessoal do Shyamalan, porque o roteiro ele foi inspirado numa história de Niná que ele mesmo contava para os filhos. Então, ele usou isso como argumento dentro do próprio filme para sustentar esse conformismo dos personagens de aceitarem no primeiro momento que ela era uma ninfa. Véi, Sim, não existe isso, mano. mas é assim, até a fantasia é sem pé e sem cabeça. Como uma ninfa viria parar numa piscina, É muito sem nexo. Ela sabe? É dentro de algo uma que não. piscina, ela tem um quarto lá. Meu Deus, ela construiu uma porta dentro da piscina, velho. Exatamente, e coisas de prata, e itens caríssimos de prata, ela vai Véi, acumulando. Como alguém deixaria aquilo à beira da piscina? é um absurdo aquilo. Tem É um absurdo. camadas e leituras nada óbvias nesse universo, nesse filme, assim, e assim, a gente tem que fazer um esforço muito além do que a gente deve fazer em regra para você se aprofundar num conceito que um longa traz. E nesse a gente tem que se esforçar demais, assim, para conseguir terminar o filme. Eu estava quase dormindo assistindo esse filme. Eu Eu também. comecei, não consegui. A parte mais interessante desse filme é a introdução dele, que tem o narrador falando sobre as ninfas que faziam contato com os humanos e tudo mais, toda a parte desenhada. Depois daí, quando começa a aparecer a porra da cara chata desse Cleveland até o fim, com uma família latina e as mulheres nada latinas, o pai nada latino, e aí a gente tem também um cara fortão que, véi, porra, porque ele é o Muito, guardião, véi, ele é o muito guardião. estereotipado. Ele é o guardião, como assim? Ele só treina um lado do corpo, ou seja, ele só tem uma parte do corpo bombada. Tinha que Véi, ser alguém muito forte, cheio de músculos para ter esse véi, estereótipo. Existe um radicalismo tremendo, véi, né? meu Deus do céu. E a gente tem um cara que caça palavras, foda-se. Um filho Foda. normal que come cereal. Véi, foda-se, foda-se. É muito. É tudo ruim. São estereotipados todos os personagens. A história é sem pé nem cabeça. É de um tédio absurdo. A, essa, essa protagonista, essa ninfa, é, é uma coisa triste, né? A Bryce Dallas é um negócio assim que, sério, dá dor no coração de assistir. Sim, ele tem um objetivo, né? Que é passar uma mensagem dali da descoberta das diferenças, da necessidade da tolerância, do fim do preconceito, como meio de união e do progresso, que são tarefas que eu acho que elas são propostas ao longo desse filme, só que nunca o resultado é o mais acertado, né? Tudo aí nesse filme precisa ser revisto, estudado, pensado com Sim, precisão, seriedade. É algo que vai enrolando para chegar até um estopim, assim, algo aconteceu. sim. E, enfim, ele causou uma certa polêmica ao escalar a si mesmo para um papel importante, né? O escritor cujo livro mudaria o mundo. Eu acho que Sim, tem uma questão de vaidade aí. Eu acho que ele estava sendo muito agraciado pelo público, pela crítica, como um cineasta de sucesso, super à frente do seu tempo. E aí ele se deu esse papel como escritor, queria mudar o mundo
sabe, pra si mesmo, e foi ladeira abaixo, não funcionou. Sim, foi bem pretensioso mesmo, assim. Ele foi indicado ao Framboesa de Ouro, né, em 2007, premiado como pior direção, pior ator coadjuvante, como ele mesmo, Shyamalan, e indicado ainda a pior filme e roteiro. Então, assim, Ele conseguiu, não merece mais de uma estrela ou meia estrela. realmente. E aí, continuando todo esse desastre que ele conseguiu fazer em 2006, em 2008 ele retorna ainda, ele mantém esse declínio dele com The Happen, ou O Fim dos Tempos. Aqui a gente tem uma ameaça que chega do céu, trazendo uma série de mortes violentas e inexplicáveis que se espalham pelo país todo, né? A causa do fenômeno permanece desconhecida e a gente tem um professor de ciências, o Elliot Moore, ao lado da sua esposa, Alma, seu colega Julian, e eles tentam escapar desse assassino invisível indo para a Pensilvânia, mas logo torna-se evidente que ninguém está fora de perigo. Eu acho que ele ama a Pensilvânia porque ele usa a Pensilvânia em praticamente todos os filmes dele. É uma coisa Sim, absurda. É um suspense apocalíptico, né, em que a natureza parece se revoltar contra a humanidade. E aí, essa só essa ideia da natureza se revoltando contra a humanidade e assassinando as pessoas aleatoriamente é uma coisa muito boa. É um negócio assim que chama muito a atenção, sabe? É uma coisa de suicídios em massa, enfim, ninguém sabe por quê. Ele é protagonizado pelo Mark e pela Zoe numa trama que mistura muito paranoia, ecologia, medo do invisível, enfim, mas que ao meu ver também não funciona, sabe? Ele tem um argumento muito frágil, eu diria. Ele tem uma atuação péssima, ele tem uma atuação triste, triste, muito triste mesmo, é, que não tem como segurar, sabe? O Mark, ele atua de uma forma que, meu Deus do céu, é triste, é muito triste, vira meme. Enfim, vira meme. Esse eu não cheguei a ver, mas eu sei também que ele foi indicado ao Framboesa, né? Ao Framboesa de Ouro, e ele também foi indicado por pior filme, pois é, pois é. e ator também, direção e roteiro. Então, assim, O Shyamalan, inclusive, ele queria fazer esse filme como um filme B, né? Tipo, muito exagerado, meio trash, mas que sim, muitos levariam a proposta a sério demais. O resultado é um dos filmes mais tristes, eu não digo nem decisivos da carreira dele, né? Mas, enfim, até hoje a ideia de um inimigo invisível, como o vento, ou como a gente descobre depois, que é uma toxina que está misturada ao vento, que vem das plantas e provoca essas discussões sobre meio ambiente, faz relações do uhum. homem com a natureza, é uma ideia muito boa, que eu acho que se tivesse na mão de um outro diretor, daria muito bem, seria muito bem feito. Mas, enfim, estava com o Shyamalan e deu no que deu, essa grandiosíssima bosta. É isso, ele começa a decair inteiramente a partir desse filme. Eu acho que A partir de A também Dama na Água, né? da Dama, exatamente, amor, da Dama na Água. E aí, desse, só ladeira abaixo, né? Essa ladeira abaixo. Aí em 2010 a gente tem. Ai, meu Deus, como é triste falar desse filme, Jesus Como Cristo. é difícil falar de filme ruim, meu Como é Deus. difícil. A gente tem O Último Mestre do Ar. Temos sinopse pra ele, meu amor. Olha, esse filme, nossa senhora, muito ruim. Nesse filme, o mundo ele é dividido por quatro grandes reinos, né? A Nação do Fogo, que ela avança sobre outros territórios, causando ali um pânico e uma destruição. E aí, ao se passar 100 longos anos desaparecido, né? O pequeno Eng, ele é encontrado por Katara e Sokka, que são os dois jovens de uma tribo da água.
E aí, para enfrentar os inimigos e proteger o equilíbrio espiritual que rola aí nesse filme, esses três eles precisam embarcar em uma viagem cheia de perigos, assim. Eu confesso que eu fiquei triste pelo desenho, né? A Lenda de Aang, porque eu assisti e foi sensacional para mim. Eu sou apaixonada pelo desenho, mas esse filme aqui, com o roteiro e a direção assinada pelo Shyamalan, é, que é baseado, né, nesse desenho Avatar, não, para mim não tem nenhuma semelhança. A história ele vai acompanhar os acontecimentos, né, da primeira das 3 temporadas da animação. E aí o Aang, né, que é interpretado pelo Noah, ele é o personagem título, assim. É a última pessoa que consegue dominar o ar. Mas não é a única distinção dele, né? Ele é o Avatar, é uma figura que, na teoria, consegue ter o poder sobre os 4 elementos: o ar, Isso. a água, a terra e o fogo. Sim. E aí ele estava preso dentro de um iceberg, é, até que a Katara e o irmão dela, Sokka, ele encontra esse iceberg. Depois de conhecer o menino, eles decidem serem uma base de proteção, né? Das investidas ali do inimigo, do Príncipe Zuko, que é um dominador do fogo, e ele precisa capturar o Avatar para ser aceito pelo pai dele. Isso. É Pode para falar. mim, acho que pra maioria dos fãs de Avatar, a maior decepção, né? Tinha um potencial gigantesco, mas acabou sendo um desastre de crítica e bilheteria. E com razão, porque é um filme muito ruim. Muito. Como a Amor falou, muitos criticam a escolha do elenco porque os personagens são nada a ver com os personagens. Sim, Ele descaracterizou totalmente é, a Katara, enfim, todos os personagens ali. O Wang é pra mim o mais parecido, acho que pelo fato dele ser careca, talvez, e e ter a magricelo, seta. e ter a seta, então, véi, se ele errasse nisso seria absurdo, né? Esse, inclusive, é um ótimo exemplo de como sair do seu estilo mais íntimo do Shyamalan foi muito arriscado, né? Ele saiu de muitos filmes autorais pra tentar pegar um blockbuster porque ele tava se dando mal. Ele se deu mal com A Dama na Água, ele se deu mal com The Happening. Então ele Sim, falou: não, eu quero um filme de estúdio agora que vai me alavancar. E aí ele foi para O Último Mestre do Ar. Não foi um total desastre de bilheteria. Acho que o fato de ser uma adaptação chamou muita atenção dos fãs e por isso fez um certo sim. dinheiro. Mas, assim, eu acho que foi um dinheiro muito ruim, sabe, investido, e foi um dinheiro que os fãs gastaram chorando depois que saíram da sessão desse filme. Sim, com certeza. E assim, ele além de ter sido indicado, os outros dois ruins foram indicados, mas eu acho que não foram premiados. Esse conseguiu ser premiado, levou a premiação de pior filme, direção, roteiro, ator coadjuvante e pior uso de tecnologia 3D, porque, meu Deus, Ah, é muito ruim, velho. vergonha Muito ruim, é alheia. muito ruim. Vergonha alheia. Tudo foi muito ruim nesse filme aqui. Assim, a gente fica até sem ter o que falar, porque ele por si só já diz tudo, né? Isso. Tecnologia não investiu em nada, não teve nada de tecnologia Teve nisso. Assim, nada, tudo nada, muito nada. mal feito, tudo muito mal movimentado, as imagens, a fotografia péssimo, tudo ruim. Tudo muito ruim. E aí, como se não pudesse piorar mais esse momento de declínio dele, ele recebeu uma ligação do Will Smith falando: olha, eu tenho uma ideia de um pai e de um filho que vão cair na Terra e a Terra tá inabitada, sabe? O próprio crime do nepotismo do Will Smith tentando levar o filho dele, alavancar a carreira do filho Nossa, dele, o Jaden Smith, porque, enfim, depois de Karate Kid ele sumiu, foi ninguém, e apagado apagado, ele tá apagado até hoje, né? até hoje, péssimo. E aí, depois da Terra, lançado em 2013,
Cyper embarca em uma viagem espacial ao lado do filho, o Kitai, mas uma chuva de asteroides força a dupla a pousar na Terra, que há 1000 anos não é habitada por humanos. Cyper é gravemente ferido e Kitai precisa enfrentar grandes perigos na busca do sinalizador, o único objeto que pode ajudá-los a voltar para casa. Outro projeto ambicioso, estrelado pelo Will e pelo Jaden Smith, é Sim, aqui uma ficção sobre pai e filho presos num planeta hostil, né? Que na verdade é a própria Terra, como diz a sinopse, 1000 anos no futuro. Eu acho que é um filme que buscava ser uma jornada de amadurecimento e superação na relação paternal ali, mas que acabou sendo criticado pela narrativa fria, pela falta de envolvimento emocional. Parece que são duas pedras, uma atuando com a outra, de tão ruim que sim, são, sim. porque puta que pariu, é muito feio, é muito ruim isso, Jesus Cristo. Esse Jaden Smith, ele é um péssimo ator, velho. Ele em Péssimo. Karate Kid, ele foi uma criança maravilhosa. Uma criança que chorou ali sentindo dor. Você sentiu a dor quando ele machucou a perna dele. Agora Sim, aqui foi muito triste, velho. Muito, muito, muito péssimo. triste. Péssimo. Chega a ser apelativo a atuação dele para ingressar nessa carreira militar e compensar a morte da irmã mais velha, né? Isso. O Shyamalan, ele atua aqui apenas como um diretor contratado, sem envolvimento no roteiro, mas ele deu umas ajeitadas no roteiro, sim. Sim. É, mas enfim, algo raro na carreira dele, né? Que é marcado por roteiros originais, né? Autorais, que ele mesmo escreve. Ele não gastou nenhum centavo nesse filme, o que pra ele deve ter sido bom, porque quem gastou tudo isso foi a família Smith, tanto o Will Smith como a esposa dele. Então, enfim, o Shyamalan ele tava sendo tão criticado por todos e tudo que nos créditos no final nem aparece um filme de M. Night Shyamalan, sabe? Aparece um Sim. filme de Will Smith e, enfim, a mulher dele, e é isso. Foi, enfim, um Nossa, muito, desastre também. muito ruim esse. E aí, a, a partir daqui, eu acho que ele conseguiu dar uma volta no mundo assim, Sim. em alguns dias. E em 2015 ele nos apresenta o seu belíssimo A Visita. Temos sinopse para esse filme, Ai, amor? nossa, temos, amor. Esse filme tem o meu coração, assim. Eu nunca tinha acompanhado, né, esse estilo de filme de found footage. E aí a gente começou a ver muitos filmes juntos com esse estilo. Isso. Nossa, eu gostei muito, né? Tipo, a situação de serem adolescentes gravando e tal. Nesse aqui, um irmão e uma irmã, eles vão passar uma semana na fazenda com os avós. E aí, na medida que os dias vão passando, vai aumentando a desconfiança deles sobre os avós estarem envolvidos em algo muito perturbador pelos comportamentos que eles vêm tendo, né? É, e aí eles vão ficando amedrontados com o fato de talvez não retornarem mais para casa. Avós esses que não falavam com a mãe deles há mais de 10 anos, né? E Exatamente. ela vice-versa. Então, tipo assim, os meninos chegaram e falaram: Mãe, estamos conversando com nossos avós e eles nos chamaram para passar alguns dias lá. Podemos ir? Ah, Ela mas falou: sim. Tudo bem, É algo tudo bem. questionável, né? Por que Pode que ir, eles não pode ir. questionaram? Enfim, Enquanto a mãe deles está no cruzeiro, né, com o atual namorado, os filhos eles chegam à casa do avô e da avó, é, que demonstram ali uma felicidade em finalmente conhecer os meus netos. queridos netinhos. Ela cozinha o tempo todo, mima eles, né, e alterna os afazeres da fazenda, né, com o marido. A menina ela segue documentando cada passo nesse cotidiano que vão se estendendo aí por uma semana, procurando os lugares da infância da mãe, né? Tentando ver, é, tirar algo ali da avó, tentando fotografar, registrar, algo que Uhum. permita que ela entenda a contenda ali que existiu, de por que houve uma ruptura da mãe
Com a avó dela, É isso. E que sempre a quando mãe. ela pergunta, a avó reage de uma forma totalmente É, absurda, né? é, Escandalosa. é. É uma situação macabra, né? A intrusão da avó no local é mais propício ali naquele momento da brincadeira de esconde-esconde, né? E tem um mistério que o avô guarda no celeiro. Isso. O nosso olhar ele é medido pelas relações ali infanto-juvenis dos protagonistas, né? Que antes eles tinham um leve incômodo, a curiosidade. Mais tarde eles tiveram pavor a isso, né? E aí a visita ela vai ganhando uns contornos terríficos, assim, conforme vai adentrando no clima de insegurança que rege essa interação dos avós com os netos. Para mim é uma sacada inteligente do Shyamalan, né? Que ele torna isso dinâmico com essa filmagem das imagens da câmera dos adolescentes, né? Dos personagens principais. E aí ele evita que haja uma falsidade que prejudique tanto esses filmes, né? Mas que não possuem a mesma perspicácia e o cuidado com toda essa construção visual que ela cria com a câmera dela. O quarto ele passa a ser um esconderijo para eles. E durante os surtos da avó, né, acometida por uma síndrome que é meio que algo tido como psiquiátrico ali, Que o avô diz que é uma síndrome, né? que o avô diz nunca é esclarecido, né? O que está acontecendo de fato. Sim, E o medo ele vai se potencializando, né? Ao longo do filme, as coisas vão ficando mais nebulosas e violentas. sim. Tem os danos psicológicos também da separação dos pais, e aí dá uma tensão. Eu gosto bastante desse filme. Pra mim, ele é realmente um dos melhores do Shyamalan. Eu gosto como ele pegou um terror de baixo orçamento, as bombas, né? Bombas. São João. Eu gosto como ele pegou um terror de baixo orçamento e como ele brinca com o formato do found footage aqui, que estava super em alta na época, né? Sim, É, E aqui ele conseguiu construir um dos filmes mais tensos e estranhos da filmografia dele, né? É, o que começa como um filme quase de comédia, porque a gente tem o irmão protagonista ali, o irmão, que ele faz rap, né? E ele xingava muito enquanto fazia rap, e eu é, gosto como a mãe e a irmã falaram que não era para ele mais xingar, e em vez de xingar, que ele falasse uma diva pop. E aí ele tá fazendo um isso. rap ali, e do nada ele solta um Lady Gaga, ele Sim, solta um Madonna, um negócio assim, sim. e é bem cômico, porque ele é um personagem muito da hora, muito engraçado. Ele é Eu gosto bem. bastante. Até nos momentos em que ele se assusta, né? Ele solta os palavrões, e aí isso Sim. torna algo cômico. É uma Vai, das. pode Pode falar, falar. amor. Pode falar. Eu ia falar É, da cena, né? Mas aí a gente vai levar ela pro top. isso. Eu gosto como ele vai lentamente se transformando em algo muito mais sombrio e angustiante, né? A cada noite, os comportamentos estranhos dos avós vão se escalando, os ruídos vão ficando mais bizarros, os comportamentos erráticos, é... aquele clássico do medo que tem no porão, né? No caso que tem no negócio do avô lá. Enfim, é um filme ótimo, exemplo de como o Shyamalan é mestre em construir essa tensão com elementos cotidianos. Aqui o horror ele não vem de monstros ou de alienígenas, como nos filmes anteriores, mas mais do medo básico, né? Do que as pessoas que deveriam nos proteger, na verdade, nos ameaçam, né? São os verdadeiros monstros. É, Sim, esse filme ele foi um marco bem importante, né, como um retorno para o Shyamalan, porque ele foi feito com pouquíssimo dinheiro, cerca de 5 milhões de dólares, e arrecadou mais de nossa. 100 milhões no mundo todo, né? Então Sim, muita gente viu A Visita como um verdadeiro renascimento do Shyamalan, abrindo caminhos para os sucessos seguintes, né, que a gente vai falar depois. sim. É,
Além disso, ele faz questão de manter o elenco pequeno e filmar locações reais para reforçar aquela sensação Sim, assustadora de claustrofobia e autenticidade. E claro, né, acho que já é uma marca dele, não pode faltar aquela reviravolta clássica dele, que faz com que a gente olhe toda a história de outra maneira, né? A gente sim, desconfia do que pode ser o plot em relação aos avós e tudo mais. E, enfim, são dois plots, né? O que eles fazem e quem eles são. Então a gente descobre quem eles são e a gente descobre o que eles fazem dentro daqueles porões lá, enfim. sim. E assim, é a ambientação durante o dia, né? Esse horror durante o dia, e eu gosto disso. Além de ser uma ambientação mais gélida, ele se passa durante um dia e ele fez muito com pouco que ele tinha. Então foi um simples muito bem filmado e muito Sim. bem feito. Se eu não me engano, esse foi o filme que ele mesmo tirou do próprio bolso dele pra construir, pra fazer, sabe? Ele Nossa, eu tirou não os 5 sabia. milhões e Mas, ele foi lá e fez. nossa, assim, o plot dele é bem previsível, né? Só que é algo que funciona muito, assim. Foi algo muito bem costurado, assim, o roteiro. Sim, sim. E aí, é, depois de A Visita, ele nos apresenta em 2016 Fragmentado, Sim, que traz de novo o retorno triunfal do Shyamalan, porque é um filme que eu gosto bastante. A gente tem o Kevin, que é um homem que possui 23 personalidades distintas e que sim, consegue alterná-las quimicamente ali em seu organismo apenas com a força do pensamento dele, né? Um dia ele sequestra 3 adolescentes que encontram em um estacionamento e sim, aí, vivendo em cativeiros, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar um meio de escapar. A gente tem também a Anna Taylor-Joy nesse filme. sim, a participação dela. Sim, foi um dos primeiros filmes dela que eu assisti, assim como a Bruxa. E eu gosto como ela tá aqui em Fragmentado. Eu gosto como foi uma grata surpresa esse filme com James McAvoy, porque ele é um ator muito bom. Ele é um ator muito bom. Ele em Speak No Sim, Evil, o remake que saiu, consegue passar nossa, muito bom. um negócio de maluco. E aqui em Fragmentado ele já demonstrava essa habilidade dele multifacetada de atuar, sabe? Sim, a Porque atuação dele. a atuação dele é muito boa, ele trocando de personagens e personalidades, na verdade, em uma cena, assim, um corte só, ele mudando de um cara pra uma criança, sabe? É uma coisa Sim, absurda, absurda. Eu gosto bastante desse filme. sim. É um caminho bem difícil, né, de construir esse personagem dele, de ter essas 23 personalidades, de como elas vão sair na atuação, né? O Kevin, ele não é uma pessoa qualquer, e na vida real existem pessoas assim, né? Sim, é um transtorno, não é? É um transtorno. E aí, pra mim, a última personalidade dele é a que é mais forte, né? É a que ele descobre também. Sim, sim. Eu gosto como ele é um thriller psicológico que aos poucos vai ganhando tons mais sombrios, até, enfim, a gente entender que ele se passa no mesmo universo de Corpo Fechado. E aqui a gente Sim, tem o segundo filme da trilogia, lá do filme de 2000 que ele lançou. É que a gente tem o segundo, porque, como eu disse, ele tinha escrito o roteiro em 3 partes, essa é a segunda parte, né? sim. E, enfim, essa revelação na época foi mantida em segredo absoluto, então Hum, pegou os fãs de surpresa quando descobrimos que estava dentro desse universo de corpo fechado, de certa forma um plot twist, né? sim, Enfim, da vida real. sim. E aí, dando continuidade a essa trilogia, ele parte de 2016 já para 2019 com Vidro, né? Nossa, Que sim. chega para encerrar essa trilogia dele. A gente tem sinopse para ele, amor? Tem sim, amor. É, esse daí, né, vai falar do Kevin também.
né, dono das 24 personalidades diferentes, ele passa a ser perseguido por David, um homem que ele não tem como se machucar, né? O jogo passa a ser um jogo de gato e rato, entre um ser que é inquebrável e uma fera, que é influenciada pela presença de Elijah, né? Sim. Do Senhor Então, Vidro. do Senhor Vidro. Então, há um encontro aí entre eles, né? Sim. Esse filme, ele há um ponto de convergência, né? Que é compartilhado de maneira bem insuspeitiva, que a gente vê em Corpo Fechado, em Fragmentado, e aí Vidro ele vai justificar o seu título, como o protagonismo dele, né, por ele insinuado apenas nos minutos aí finais, quando uma mente superdotada oferece um checkmate, Uhum. que já era meio que previsível, né, que já se esperava. Sim. Num primeiro dos filmes, né, da trilogia, o centro é David, o Bruce Willis. Ele é aquele sujeito que descobre os poderes extraordinários, sendo chamado de super-herói, pelo Senhor Vidro, né? Uhum. E aí, no segundo, a figura nuclear é o Kevin, perturbado pelas suas 24 personalidades. Ele é o captor de meninas indefesas, né, que o meu amor falou. Logo, ele se enquadra nessa equação enquanto um típico brutamonte com potencial para auxiliar o cérebro dele criminoso a levar adiante esses planos, né? Uhum. Os papéis, eles são muito bem estabelecidos e eles obedecem é, um arquetipo e ele estrutura uma narrativa, né, que já é conhecida pelos fãs dos quadrinhos. É algo que o Shyamalan, ele é, instrumentalizou, assim, e ele busca esses alicerces que são o estudo da linguagem dos HQs, né? É algo Sim. dentro dos HQs. Sim. Eu gosto bastante de toda a trilogia no total. O Vidro, ele é o mais abaixo de todos, né? Ele Sim, tem os probleminhas, enfim. sim, A gente nem falou do papel da Anya Taylor-Joy em Fragmentado, mas é muito bom na cena final em que é, ela tá na gaiola e aí a fera tá indo atacar ela e aí ele vê o corpo dela todo cheio de cicatrizes e aí ele vai lá e fala bem assim, não, você não. Você também é traumatizada, né? é. Só, só, Nossa, só os machucados de alma, alguma coisa do tipo, terão a vantagem sobre todos. Enfim, uma coisa assim sobre as pessoas que sofreram são as mais fortes, né? Foi sim, isso que ele quis dizer no final. Eu gosto bastante desse papel da Anya Taylor-Joy aqui. E em Vidro, ela retorna, né, para meio que ser uma ponte ali entre o Kevin e o Ben, né? Dela tentar conversar com ele, para tentar acabar sim, com os planos da Fera. Enfim, é uma ideia que ela vai explorar esses superpoderes como uma metáfora para essa questão da excepcionalidade humana e também vai questionar esse papel dessas instituições que tentam suprimir o que é anormal, de certa forma, sim. né? Esse longa, né, ele, assim, ele pode frustrar um pouco o espectador que estiver em busca de cenas de ação emocionantes, né? Não há Uhum, isso nesse filme, né? No máximo, a gente tem aí sequências anticlimáticas e breves de uma batalha mais corporal uhum, entre os supostos aí representantes do bem e do mal, e é intencional essa quebra de expectativa, né, amor? isso. Apontando aí a vontade de torcer os modelos e estudar os ambientes menos confortáveis para suas novas convenções. E aí o resultado ele acaba sendo Divisor, né? é, bem uma coisa bem morna, assim, né? Alguns acham um final corajoso, melancólico, É, outros uma conclusão abaixo das expectativas. é, Eu achei, de certa forma, algo um pouco abaixo das minhas expectativas,
Mas aí foi também porque eu fui com um pouco de expectativa a mais e o filme é, não tem o direito de suprir nossas expectativas, né? A gente tem que assistir um filme, de certa forma, normal, porque É, aí a gente não se decepciona e a gente se surpreende, né? Enfim. é, o filme ele é isso, né? Ele é dentro do que ele já é construído. Então não tem como a gente dizer. O que eu mais gostei foi que ele escreveu de certa forma, Uhum, ou de tal forma, como se a gente quisesse escrever o roteiro, né? isso. E aí, é, o antepenúltimo filme do Shyamalan, Tempo, ou Old, lançado em 2021, onde uma família se diverte em uma praia e se vê envolvida em um mistério sinistro, onde o tempo parece passar de forma diferente no lugar, fazendo com que eles envelheçam anos em alguns minutos. Gente, essa sinopse é muito boa, velho. Essa sinopse é muito boa. Ele foi um filme inspirado na graphic novel Castelo de Areia, e aqui Tempo ele vai funcionar como um thriller sobre, novamente, esse Sim, grupo de pessoas que vai passar um dia na praia, e que descobre que está envelhecendo anos em poucas horas. E eu gosto muito como o Shyamalan explora aqui o terror do tempo que escapa, né, das mudanças inevitáveis e da morte iminente. Ele brinca muito com isso aqui nesse filme, e é muito da hora você ver essas cenas acontecendo, porque, enfim, é aterrorizante de certa forma, né? sim, Você vê essas pessoas do nada envelhecendo, é uma coisa que, enfim, é, faz como ele sempre faz também, né? Ele cria essa ponta no filme como um motorista de van que leva as vítimas até essa praia, enfim, essas coisas começam a acontecer, né? sim, O porquê dessas coisas acontecerem também. Foi um filme que gerou debate sobre essa questão da relação com o envelhecimento, a efemeridade da vida e os limites éticos da ciência, porque a gente descobre no final que era um projeto científico, né? Era um experimento, sim, que estava acontecendo ali com essas pessoas de uma empresa, né? Ou seja, enfim, as pessoas morreram ali em prol de um experimento científico. É muito absurdo isso, né? sim. É, esse filme, ele tem alguns enquadramentos, né, que geram um estranhamento, né, amor, para a grande maioria do público, né? Ele tem a presença de planos muito fechados, né? O diretor ele demonstra saber muito bem que está fazendo ali um domínio técnico diante do gênero que vem de filmes anteriores e nesse filme ele se articula com a narrativa que é mais diferenciada, né? Para Uhum. trazer aí um espectador para um tempo psicológico dos personagens, né? Isso, O diretor ele foca muito nas reações e nas feições de um e de outro, gerando esse clima mais de horror que vai crescendo durante o filme. isso mesmo. É muito É, interessante o pós-moderno, né? eu gosto do elenco nesse filme, eu gosto como foi trabalhada essa tensão, acho bem, bem, bem da hora. A gente tem o Alex Wolff, que aparece em Hereditário também, enfim, ele interpreta bem legal o filme. É um longa que eu gosto bastante, mas que também tem seus probleminhas ali, mas que funciona, sabe? Ele entrega, e pra mim essa questão de ser uma experiência científica no final de tudo, funcionou pra mim também. Sim, eu achei interessante a trilha sonora também, né? Como em todo filme de suspense, esse tem é, um diferencial imenso para construir uma tensão narrativa, né? Isso mesmo. E aí, é, em 2023, a gente tem o Batem a Porta. A gente tem sinopse, Nossa, amor. nossa, amor. Esse Amor filme, amou esse filme, não foi? nossa, eu dei 1,5 estrelas para esse filme. Eu achei muito, muito ruim. Esse aqui vai contar a história de uma garota e os seus pais, que são homoafetivos, né? Um casal homoafetivo, que são feitos de reféns durante as férias por estranhos que eles pretendem evitar
um apocalipse, né? Isso. Esse filme, ele começa, né, com a pequena Gwen brincando na floresta, catando gafanhotos, para estudar o comportamento dos bichinhos indefesos, enquanto eles estão ali confinados no pote que ela vai colocando. Ela é muito corajosa, aliás, né? E Uhum. aí, com o passar, nós notamos que tem uma apresentação relativamente comum, né? Que seja ali uma metáfora religiosa sobre o exercício de uma tirania das divindades. Sim. E aí, a partir disso, nós podemos pensar na criança como o equivalente a Deus, né? Isso. E aí, o Shyamalan, ele consegue descrever a inocência de uma entidade, né, na criança mesmo, quando ela se comunica com os personagens que chegam, né? Ela ajuda de uma maneira corajosa. Desde a abordagem de Wayne por Leonard, né, que é o Dave, que é interpretado pelo Dave, o Brutamontes, que é o maiorzão, ele evidentemente ele possui um traquejo ali com crianças, né? Algo no sentido de Sim. quando ele coloca em prática um plano absurdo, que foi designado de um sonho, quase como uma profecia, né? Deus me falou. Ele, O como Dave Bautista, né? O Drax de Guardiões da Galáxia. isso, ele como invasor, ele carrega esses três companheiros, né? E o Shyamalan, ele aborda isso, né, de algo muito pontual quanto ao gênero, sobre a natureza dessa interação forçada entre esse quarteto de invasores e os pais de Wayne, que é o Eric e o Andrew. Isso. Eles estão numa cabana que é afastada, né, e aí eles são informados de que apenas eles podem deter o apocalipse. Mas aí, para tanto, para eles deterem, eles precisam decidir qual dos três vai ser sacrificado. A primeira reação da família ali é refutar completamente essas loucuras, algo sã que o Shyamalan fez, né? Dentre essas fantasias que ele construiu nos outros filmes que foram bem ruins, mas alguém questionou nesse momento. Toma, dama da água, prende. Isso. E aí o Shyamalan, ele propõe um jogo de cena provocativo, né? Na qual tem aí uma mudança de foco de um mesmo plano. É algo recorrente que cria uma sensação de montagem sem corte. E nisso ele reforça, né, o poder da câmera. Nisso eu posso falar que é algo positivo dentro desse filme. Mas assim, não é algo que me prendeu muito, sabe? Essa coisa do sacrifício, de a família ter que sacrificar alguém em favor da família, ou de Deus, ou de algo religioso, toda uma atmosfera religiosa, não foi algo que conseguiu me prender, não. Eu achei bem ruim o roteiro, bem ruim nesse sentido, assim. Eu gostei bastante desse filme. Eu gosto como. Eu acho que por, por já estar, de certa forma, acostumado com alguns roteiros do Shyamalan, eu entendo que alguns filmes dele começam muito bons e tem uma tensão muito boa ao redor do filme, tem uma construção bem legal até a metade do filme e no final acaba desapontando um pouco. Então eu me apego muito mais à construção que vai sendo feita ao longo do filme, sabe, da obra, porque no final pode ser 8 e 80. Ou ele pode entregar um plot muito bom, uma reviravolta muito boa, ou ele pode entregar uma coisa bem broxante mesmo, sabe? Eu Então, acho pra que mim, foi isso. então para mim, o Batem a Porta foi isso. Sabe, ele conseguiu me entregar ali essa questão das cenas deles mostrando que o sacrifício de um daqueles quatro ali gerava uma catástrofe do mundo, um avião caindo, um tsunami, essas coisas. Gosto bastante dessa parte. É, gosto também, enfim, de como o, o Dave Bautista tá aqui no filme. Enfim, ele saiu lá de Guardiões da Galáxia, fez um papel legal aqui, meio que, como a Amor disse, ele tem uma facilidade ali com a criança, parece até uma babá, né? É, Enfim.
Ele tem e algo que você não espera, né? Que um brutamonte Isso, tenha uma conexão com a criança, algo delicado. isso. Foi um filme que foi baseado no livro também, A Cabana do Fim do Mundo, enfim, do Paul Tremblay. É, e, enfim, é um final que ele foi alterado do livro, o que gerou uma discussão entre os fãs e críticos sobre qual desfecho é mais impactante. Eu não conheço o final do livro, porque não tem tradução dele, eu não peguei pra ler e Uhum. tudo mais. Mas o Shyamalan ele vai aqui explorar mais uma vez esse tema das escolhas extremas, e a tensão entre fé e razão, e tem toda um simbolismo com a primeira cena da menininha brincando ali com os gafanhotos, e agora da tirania de Deus em sacrificar pessoas e tal e tudo Nossa. mais. Enfim, ele brinca ali e aí no final, enfim, acaba tudo bem, né? Eu acho que o Shyamalan, ele cumpriu esses protocolos do filme, né? De invasão do domicílio, o negócio do arrombamento da propriedade, que tinha ali as dificuldades para que eles entrassem, invadissem, né? As brechas de vigilância, porque eles estavam lá de fora e a família dentro estava o tempo todo conseguindo contato visual com eles e vendo por onde eles iam entrar. Eu li também que esse filme ele gera uma discussão a respeito da diversidade, né? Dos preconceitos e de outros temas que são bastante discutidos nessa atualidade, que não assumem um protagonismo, sendo Uhum. mais aí um pano de fundo de um diagnóstico de uma sociedade que precisa evoluir, que é doente pela intolerância dos pontos a ser resetada por Deus, como no Velho Uhum. Testamento. E aí, nesse ponto, esse filme bate em a porta, ele pode ser fundamental sobre gente, né, invasores buscando um conforto em desvaneios messiânicos, né? Mas, Isso. assim, não é algo que me prendeu por ser o Shyamalan falando de o juízo final, sabe? Uhum. É, tem essa questão da. Tem uma bandeira que ele levanta aí, né? Um dos personagens, dos quatro que chegam estranhos. Depois a gente entende numa das cenas que ele tava olhando bem torto pra esse casal homoafetivo num bar e tal e tudo mais. Você descobre que cada um ali tem uma relação com eles de alguma forma. Sim, Mas enfim, é um filme que eu me apeguei muito mais ao processo dele em relação à finalização, e talvez por isso eu tenha gostado mais. sim. E aí, em 2024, a gente tem o último filme lançado do Shyamalan. A gente tem Trap, ou Armadilha, onde o serial killer Cooper leva sua filha adolescente para um show de uma diva pop. A garota ela está explodindo de felicidade, tudo parece correr bem, mas Cooper percebe uma movimentação diferente da segurança do lugar. Mesmo sem conhecer sua real identidade, a polícia descobriu que o famoso assassino estará no evento e armou uma cilada para pegá-lo. Encurralado, ele deve usar sua mente engenhosa para fugir do lugar. E aí, aqui a gente tem um suspense, o Shyamalan volta com o suspense psicológico, com uma proposta no mínimo curiosa, né? Do pai levar a filha para um show de diva pop, a polícia descobrir a localização e, enfim, cheio de policial ali para conseguir pegar esse serial killer. Por isso o nome Trap, armadilha, né? Uhum. É, eu acho que o que poderia ser só mais um filme de caçada se transforma numa experiência bem diferente, porque o Shyamalan ele brinca com a ideia de como essa questão dos nossos espaços de lazer entretenimento podem esconder intenções obscuras. Além disso, ele volta a explorar aquela tensão que só ele sabe criar, né, de algo que está muito errado, mas você só percebe aos poucos, como o Cooper, o serial killer, vai percebendo em relação aos policiais. E ele vai perguntando para as pessoas, e aí um cara que tá vendendo blusa vai lá e fala, ó, parece que tem um serial killer aqui, a polícia tá, enfim, rodeando o local para pegar esse cara. Ele se atenta a isso e vai tentando escapar de todas as formas, né? O show no filme, ele não é qualquer coisa, eu gosto disso, né? Ele é um espetáculo pop, ele é grandioso, com músicas compostas, inclusive, especialmente para o filme, interpretada pela própria filha do Shyamalan.
a Sim. Saleca. Esse é um detalhe que dá ainda mais um tom pessoal à obra, É, né? Ele gosta de dar esses tons pessoais às obras ele dele acende. e reforça aquela marca que ele sempre imprime, né? O envolvimento familiar nos bastidores. Não é à toa Uhum. que suas filhas se tornam diretoras de filmes depois, né? Como a gente tem observadores aí. Sim, Mas eu gosto sim, muito, eu acho que ao meu ver, ele é um filme que ele começa bem. Ele vai na mão contrária da maioria dos filmes de serial killers e assassinos, porque a gente tem aqui uma caçada que consiste num lugar e enquanto pra mim eles estão ali dentro do estádio, pra mim funciona super bem, sabe? A tensão criada, o gato e rato, essa questão do, enfim, dele tentar fugir, ser mais inteligente, ele se misturando com o pessoal da banda, do nada, o Shyamalan aparece, ele inventa uma desculpa pra conseguir que a filha seja chamada lá pra dentro pra conhecer a cantora pop, e ele se mistura com o pessoal membro da cantora, e aí essa cantora pop, que é a filha dele, também acaba se tornando uma personagem importante pro filme, né? Porque ela descobre, enfim, que ele é o serial também, e ela tem um papel importante no final ali, né? sim. Mas é um filme que ele tem algumas coisas que não funcionam, principalmente depois que ele sai do estágio, sabe? É, Pra mim, ali desanda bastante, fica bem, bem é. chatinho. Pra mim, esse é o ponto negativo desse filme, né? Pra mim, na verdade, é uma queda livre quando ele sai dessa ambientação, dessa caçada, gato e rato, e ele sai da ambientação do show e vai pra casa ou pra outros ambientes ali. Pra mim, perde muito a relação com o que já tinha sido construído, sabe? Se tivesse deixado nessa ambientação ou algo do tipo. Não sei, eu acho que quando sai para um lugar aberto, assim, o filme ele vai perdendo muita força. E aí, para mim, ele acabou se tornando um pouco maçante para finalizar, assim. Uhum. Enfim, é, uma curiosidade sobre isso é que a ideia desse show com armadilha foi inspirado numa operação real que aconteceu nos anos 1980 nos Estados Hum, Unidos, em que a polícia prendeu dezenas de foragidos oferecendo ingressos para um evento esportivo. Então, o Shyamalan, ele pegou esse caso e transformou nesse filme, que vai ao mesmo tempo misturar esse espetáculo e o horror, né, o coletivo e o íntimo, enfim. sim, De qualquer forma, a armadilha confirma que o Shyamalan ele continua de certa forma inquieto, ao meu ver, né? Buscando novas formas de contar história, com seus próprios roteiros, sim, como ele trabalha com suspense muito bom e como no final ele consegue acertar e, em alguns casos, errar também, sabe? sim, É muito 880. Parece o King escrevendo alguns livros, né? Que o pessoal fala que o final. King não sabe escrever final porque, enfim, a forma como ele escreve é diferente. Ele escreve o desenvolvimento, ele não sabe qual é o final da obra dele. Acho que o Shyamalan vai dessa forma aí. Ele vai escrevendo e ele chega ali e é isso. sim, Então, enfim, pra mim é um suspense que ele funciona nessa parte, mas que no final deixa bastante a desejar. sim. E aí, é, para finalizar, a gente tem o top 5 macabros, que é as cenas que a gente achou mais legais ou assustadoras da filmografia do Shyamalan. Quer começar, Sim. Amon, falando as suas? Nossa, a minha top, assim, não sei se seria um, né? Mas é a cena do filme A Visita, que é a avó rastejando sobre a casa à noite. Nossa, meu Deus. Essa cena me dá muito calafrio. É aquele momento em que os irmãos estão brincando do lado de fora da casa e aí eles resolvem explorar aquele espaço sob o assoalho. É aquele lugar apertado e escuro, né? Que já é assustador por si só aquilo. E aí até que a avó aparece rastejando de forma completamente assim animalesca, com movimentos muito rápidos, parecendo um bicho assim, uma Uhum, aranha muito rápida. E não é só o susto do movimento, né? É a ideia de que aquela pessoa ali que deveria ser um símbolo de proteção, né? Acolhimento, segurança, está agindo como uma ameaça
inexplicável. Essa cena ela é um exemplo clássico como o Shyamalan ele trabalha com desconforto, né? Ele não precisa mostrar um monstro, basta transformar ali numa figura familiar. Então, você já coloca um contexto estranho nisso, né? É um terror completo. Eu gosto bastante dessa cena. Eu gosto como depois de acontecer essas bizarrices com a avó, ela simplesmente finge que nada aconteceu e que tá tudo bem pra ela. Tipo, ela Sim, querendo queimar a neta viva dentro do do forno. forno pedindo pra ela entrar. Nossa, Isso, aquilo ali é muito tenso, velho. Caralho, porque você pensa, meu Deus, ela vai trancar a menina lá e essa sim, menina tá morta agora, velho. E aí, enfim, eu gosto bastante como ele cria essa tensão. Essa cena do forno também é muito boa, velho. é muito boa mesmo. E aí, uma das minhas cenas, é, como eu disse aqui, pra mim é uma cena que me traumatizou muito, que foi a cena do It's Behind, dos sinais em que o alienígena passa na festa infantil no Brasil. Eu Sim, acho que tem muito dessa questão de nostalgia. Tem até uma foto muito boa do Shyamalan no evento, e aí o pessoal com um cartaz enorme escrito It's Behind. Esse foi o trauma da minha infância. E aí ele sorrindo lá, bem da hora, porque, enfim, é uma cena muito, muito, que eu acho bem legal, que foi bem aterrorizante de ter assistido. Hoje eu assisto com um sorriso no rosto, falando, meu Deus, que coisa boa. Mas tranquilo, né? antes foi bem assustador mesmo. Sim. Meu amor, tem outra? Tem a cena do Sexto Sentido, né? O plot, pra mim, é uma das melhores cenas, assim, desses filmes. É quando ele descobre que tá morto. Pra Sim. mim, aquilo deixa ele completamente, assim, eu fiquei totalmente arrepiada assistindo esse plot, assim, porque deixa ele totalmente, completamente fora de si, sabe? Assim, é algo que ele não esperava, assim, que é como se, quase como se a realidade para ele fosse palpável, já que Uhum. a criança via ele, de fato. Sim, eu gosto bastante do I See Dead People, ele falando, bem baixinho. Ele Hum, vai lá e sussurra, I see dead people. E Nossa, aí a nossa cabeça explode e a cabeça do protagonista explode. Enfim, eu gosto bastante. sim. Muito, muito, muito. Gosto da cena também da transformação do Kevin na fera. Sim, Gosto da transformação da parte em que o corpo dele começa a ficar cheio de veia, e aí é uma cena do cubículo, assim, um quarto, e aí o pessoal olha pra cima, ele tá espendurado no teto, sabe, de uma forma grotesca, assim, e aí aquilo é assustador pra mim um também. gorila, né? Isso é uma coisa bem, bem bizarra, velho. É Gosto bem, bastante. é uma A das. cena, a cena também da vila, quando a gente vê a criatura pela primeira vez entre as árvores, elas ficam Ah, sim, escondidas ali, enfim, eu gosto bastante. sim, É, E aí, enfim, eu acho que todas essas cenas representam bem como o Shyamalan ele consegue surpreender e dar susto, né? é. Acho que todos os plots dele, né, amor, a gente já pensa nele e pensa nos plots que ele trabalha em todos esses filmes e nos longas dele, assim, é algo bem marcante mesmo. Uhum. É, E aí, é isso, nossas considerações finais. Esse foi um episódio bem mais longo, Sim, porque, enfim, falar de toda uma filmografia do Shyamalan demanda tempo, né? exatamente. Mas foi um episódio muito bom. O Shyamalan, ele é um diretor que, ele acima de tudo, não teme arriscar, e eu gosto disso, porque ele cria histórias que mexem com a nossa cabeça, com o nosso medo e com a nossa fé, e Sim, mesmo quando ele erra, ele está tentando dizer alguma coisa, provocar algum sentimento, enfim, isso é algo raro no cinema blockbuster atual, né? Geralmente difere bastante dos filmes que o Shyamalan faz. Mas foi isso, tá? Diz aí pra gente qual o filme favorito de vocês do M. Night Shyamalan. Coloca aí nos comentários do podcast. Vai ter enquete aí embaixo, então respondam as enquetes, tá? Foi esse o episódio. Se você curtiu, compartilha com quem gosta de cinema de horror.
suspense, um bom plot twist. Segue a gente no Instagram, tá? @redrumpodcast. E a gente se vê no próximo episódio, tá? Meu amor, quer dizer tchau? Ai, tchau. Muito obrigada pelo convite, meu amor. Amo falar de filmes. Falar sobre uma filmografia inteira demora um pouquinho. Esse ficou mais longo, mas ficou muito, muito legal. Então, é isso, assim. As pessoas devem compartilhar, comentar. Tá muito legal esse podcast, amor. É isso mesmo, tá? Longos dias e belas noites para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.